E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a identidade dos espíritos. Como podemos identificar a evolução moral e intelectual de um espírito quando esse espírito se apresenta ali através da passividade mediúnica, da manifestação mediúnica, como é e podemos conhecer a evolução desse espírito, né? Moralmente, intelectualmente. Esse assunto é um dos maiores desafios dentro da prática do espiritismo. Depois da obsessão, é um desafio muito grande também na prática do espiritismo, né? De lidar com o mundo espiritual, a identidade dos espíritos, a identificação dessa identidade, de conhecer ali o espírito está se manifestando na sua evolução intelectual moral, é o segundo maior desafio da prática do espiritismo, da relação com o mundo espiritual. Então nós já vamos aí convidando aqueles que queiram se aprofundar nesse assunto e possam estudar, não só ler, mas estudar o capítulo 24 do Livro dos Médiuns, estudar com muita atenção esse capítulo, né? Principalmente os itens ali 267 e 268, né? Todo o capítulo, né? Mas prestar muita atenção nesses itens 267 e 268. E também no livro dos Espíritos, na segunda parte do livro dos Espíritos, onde ali vai falar sobre a escala espírita, desde a questão 100 até a questão 113, aprofundar ali nesses estudos para que a gente possa ter o mínimo de conhecimento necessário para aprender a identificar a evolução moral e intelectual dos espíritos. É claro, e quando tem um médium flexível, né, o qual já falamos aí, e é um médium flexível e consegue ali no processo da passividade mediúnica deixar ali bastante transparente, objetivo a personalidade do espírito. Quando existe um médium assim e o espírito está se manifestando, é um conhecido nosso, a gente conhece esse espírito, na hora ele está ali se manifestando, fica fácil a gente identificar pelo jeito do espírito falar, pelas ideias ele vai trazer ali, fica fácil. Mas a maioria dos espíritos que se manifestam no trabalho, na prática espírita, não são espíritos contemporâneos nossos, não são espíritos que nós conhecemos, né? E aí é onde mora o grande detalhe, porque nós precisamos ter habilidades para identificar a condição moral e intelectual daquele espírito, né? Pois dentro do espiritismo existe um método, né? Um método próprio para que a gente possa fazer essa análise. Cada linha de religião, cada linha de filosofia tem as suas técnicas, mas nós estamos falando aí do espiritismo, né? O espiritismo, os bons espíritos nos deixaram ali um método para que a gente possa fazer essa análise, né? Então já vamos começando aí, uma orientação está no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, né? Então os bons espíritos ali nos ensinam, e por mais que nós confiemos, né, ali nós possuímos uma confiança nos espíritos e presidem os nossos trabalhos espirituais, por mais que nós confiemos nesses espíritos, nós precisamos questionar
tudo e vier desses espíritos. Nós precisamos analisar, pesar, medir, né, avaliar tudo e vem do mundo espiritual, né? No espiritismo não há uma idolatria aos espíritos somente pelo nome e o espírito se apresenta. Nós precisamos identificar o que ele está falando, quais são as intenções desse espírito. E aquilo que nós não entendermos, nós devemos elaborar questões para que fique bem claro o que o espírito é dizer, para que a gente possa entender, né, ali as suas intenções, os seus pensamentos. E na atualidade, principalmente na atualidade, isso não tem acontecido, né? Dentro da prática do Espiritismo, eles que lidam com a prática do Espiritismo não questionam o que vem do mundo espiritual, não avalia, não grava, não transcreve isso, não faz um estudo. E aí fica fácil dos espíritos enganadores, daqueles espíritos que têm mais más intenções, né? Tem uma intenção má, e eles irão ali enganar, irão levar o movimento espírita, né, para uma confusão. E aí isso tem acontecido muito na atualidade. Nós precisamos ter mais prudência, nós precisamos ouvir mais os ensinamentos, e foram ali, principalmente, né, foram codificados, né, por Allan Kardec, a codificação espírita, e também os livros que vieram pela mediunidade do médium Francisco Cândido Xavier. Nós precisamos estudar, né? Nós precisamos avaliar mais, né? Então eu já vou começando aí uma afirmação. Então vou começar uma afirmação dizendo assim: e na prática do espiritismo, existe outras formas de se viver a mediunidade, né? Existem outras religiões, existem outras filosofias, mas na prática do espiritismo não há arquétipos, não há arquétipos nas manifestações dos espíritos. O que isso quer dizer? Eu já vou explicar, né? Se manifestar um espírito dizendo que é um preto velho, por exemplo, né? Nós, né, na doutrina dos espíritos, não é por ele se diz preto velho e por ele estar falando com aquela linguagem do Brasil colonial e nós associamos assim, não, é preto velho, então é um espírito sábio, né? Não tem esse arquétipo. Para nós avaliamos o espírito pela sua linguagem, pelas suas intenções, não pela forma ele fala, né? Não pela questão da forma ele se apresenta, mas nós avaliamos o espírito pela sua linguagem. Nós verificamos se a linguagem desse espírito é uma linguagem preconceituosa, ou uma linguagem indulgente, se é uma linguagem sectarista, uma linguagem mais fraternal, solidária, né? Nós avaliamos se a linguagem desse espírito tem uma profundidade no campo das ideias, do conhecimento humano, né? Ou é uma linguagem vazia, uma linguagem muito rasa, uma linguagem muito baixa, né? Então nós ali vamos fazer algumas análises dentro do que o espírito está falando, para a gente identificar se esse espírito já é um espírito já desprendido das paixões humanas, ou é um espírito ainda está preso às paixões humanas aí, para que a gente possa identificar a sua evolução. E nós não vamos aprender com todos os espíritos, né? Porque todos os espíritos têm algo a nos ensinar. Mas nós precisamos identificar a evolução desse espírito, a condição moral e intelectual desse espírito. E às vezes a doutrina espírita é mal interpretada. Muitas pessoas falam assim, mas
no Espiritismo há muito preconceito com o preto velho, né? Alguns espíritos que têm esses arquétipos, né? E se manifesta ali em alguns movimentos, principalmente a Umbanda, né? E no Espiritismo tem esse preconceito. Não é preconceito, né? Nós não temos preconceito em nenhum espírito, mas nós temos uma técnica para avaliar, nós temos um caminho a seguir onde nos foi orientado. E não é só porque o Espírito se apresenta ali, dando um nome, de uma forma, um jeito de o Espírito se apresentar e a gente já associa aquela forma dele com uma ideia, né? Não é só porque, como eu disse, o arquétipo é isso, né? Ele se apresenta como preto velho, já é símbolo de sabedoria. Não. Nós vamos perceber se é um espírito sábio e tem conhecimento sobre as questões humanas, sobre a sociedade, né? Sobre as questões do campo filosófico, do campo moral, do campo do entendimento da humanidade. Ele fala, pelas suas ideias, né? Porque os espíritos já desprendidos dos valores humanos, a linguagem desses espíritos são diferentes, né? A linguagem ali já promove a questão da fraternidade, da solidariedade, do respeito mútuo, né? O espírito ele já tem uma linguagem mais voltada, né, para a questão do amor, né, de envolver ali a humanidade, um olhar agora diferente. Agora, os espíritos que estão presos às paixões humanas são espíritos pretensiosos, presunçosos, preconceituosos, são muito imperativos, gostam de dar ordem, mandar, né? E os espíritos já desprendidos, eles só falam o que sabem, e quando não sabe de um assunto, eles falam e não conhecem daquele assunto, diferente do espírito ignorante, que fala de tudo, um desassombro, né? Se faz conhecedor de tudo, e a gente percebe na linguagem desses espíritos que eles não conhecem, né? Eles estão querendo ali enrolar, querendo se sobrepor, né? E usando ali técnicas de falas para tentar impressionar, e aí a gente vai identificando realmente a posição espiritual daquele espírito. Então, e fique bem claro, né? Nós não temos esse preconceito. Eu só coloquei esse exemplo do preto velho, né? Para que a gente possa ter essa ideia. É muito falado, né? Mas se o preto velho se manifestar ali numa asa espírita, no movimento espírita, ele não é bem-vindo. Não é assim, né? Nós aceitamos ali e vamos conviver com todos os espíritos, somos irmãos, mas a nossa forma de compreender ele espírito é diferente. Não é pela forma que ele se apresenta, não é pelo jeito que ele fala, mas sim pelo campo das suas ideias, da sua linguagem, né? Então nós vamos conhecendo, né? Por exemplo, se um espírito se apresenta inclinado à questão do sexo, voltado a essas tendências do campo da sexualidade, nós não vamos classificar esse espírito como pombagira ou pombo-gira, né? E aí tem esses termos agora, se o espírito está na personalidade masculina, chama de pombo-gira, ou se está na personalidade ali feminina, pomba-gira. Então o pessoal utiliza esses termos e aí tem a doutrina certa e utiliza, e a Umbanda, né? E não o espiritismo, né? Então aqueles que são simpáticos ao movimento bandista devem seguir o movimento bandista, mas no espiritismo, quando o espírito se apresenta assim, nós vamos conhecendo ali as tendências desse espírito, a ligação dele ainda com algumas paixões humanas, e nós vamos ali orientá-lo, né? Essa energia nós precisamos trabalhar
essa energia sexual, como todas as outras energias, para que a gente possa sublimar isso, né? E não vamos alimentar isso mais no espírito, né? Assim também, se apresentar um espírito, por exemplo, e vem uma linguagem, ela linguagem bem fácil, né? Maliciosa, uma linguagem ongíria, né? Uma questão ali de malemolência. Nós não vamos falar que esse espírito é o malandro, o espírito é um Zé Pilintra. Nós não vamos usar esses termos, não vamos usar esses arquétipos. Esses arquétipos, volto a falar, esses arquétipos é voltado para a doutrina umbandista, né? E tem toda a sua, os seus conhecimentos ali, tem todas as suas bases, né? E a gente respeita, mas no Espiritismo nós vamos identificar a condição moral e intelectual desse espírito. E cada espírito tem a sua personalidade. Nós não vamos colocar dentro de um pacote só e dizer e aquele espírito está se manifestando assim, então é tudo assim, e se manifestar é tudo isso. Não é isso, não vamos colocar no mesmo pacote. A de espírito tem a sua personalidade, a de espírito tem a sua história de vida, a de espírito tem as suas características, né? E a gente precisa ali identificar cada um, né? Até no movimento de hoje, por toda essa mistura, né? Por toda essa confusão de mesclar, né? Os conhecimentos, nós percebemos até dentro do movimento espírita tudo e acontece na questão ali de cura, né, de auxílio dentro do campo da medicina espiritual, tudo as pessoas falam e é o espírito Dr. Bezerra de Menezes. Então, Dr. Bezerra de Menezes virou um arquétipo para a questão da cura, para a questão ali das necessidades humanas no sentido das doenças, né? Então, isso é exatamente reflexos de ignorância nossa de não estudar, né? Então a gente vai criando os arquétipos e aí fica fácil, né? Tudo que acontece é fulano, né? E aí vai dando nome para isso. Na doutrina espírita não existe isso. Nós precisamos analisar tudo, nós precisamos ouvir o espírito, nós precisamos conhecê-lo, saber das suas intenções, para que a gente possa ali se ajudar, né? E quando nós tivermos capacidade de ajudá-lo, nós vamos ajudar. Quando esse espírito também tiver condição de nos ajudar, também vai ajudar. É essa troca saudável de conhecimentos, né, e de identificação com o mundo espiritual, porque já falamos e vamos repetir e sempre, né, os espíritos nada mais são do que as almas dos homens. Quando nós desencarnarmos, nós também ali vamos ser considerados aí espíritos. Se a gente se manifestar aí em qualquer trabalho espiritual, nós vamos apresentar a nossa identidade espiritual, nossa personalidade espiritual. E cada espírito é uma pessoa, é uma persona, é um ser, né? Nós precisamos entender isso, né? Então falei aqui bastante, mas é bom para que a gente possa ir tirando as dúvidas. Então no Espiritismo não tem arquétipos. Se manifesta um espírito, só porque ele está falando de uma forma, tem um jeito de falar, a gente fala assim, não, esse espírito, e dá um nome para ele. Não é assim. O Espiritismo não funciona dessa forma, né? E aí os espíritos nos esclarecem, os bons espíritos nos esclarecem para a gente prestar muita atenção na linguagem dos espíritos, porque não existe outra forma de identificar a condição moral e intelectual dos espíritos. E os bons espíritos nos alertam ainda mais. Se partir dos espíritos dizendo que existe outra forma e começar a dar algumas fórmulas para a gente identificá-lo, isso é mistificação, isso não existe. A única forma
para a gente identificar um espírito é a sua linguagem. É a forma ele fala e a gente vai analisando o campo das suas ideias, dos seus pensamentos. Se esse espírito tem uma linguagem mais distanciada das paixões humanas, uma linguagem mais concisa, uma linguagem mais ética, uma linguagem com base, né, nas questões morais, né, uma linguagem mais solidária, fraterna. E quando eu digo essa linguagem, pode ser uma linguagem simples, ou muita modéstia, mas dentro desses campos de valores, né? Quando o Espírito chega respondendo tudo, quando o Espírito impor seus pensamentos, quando o Espírito dá ordem, quando o Espírito tem uma linguagem preconceituosa, quando o Espírito cria divisões, é espírito ignorante como nós, e nós somos assim ainda, né? São espíritos ligados e presos ainda às paixões do mundo físico, né? E são espíritos que precisam crescer, evoluir. Nenhum espírito superior, nenhum bom espírito vai pedir bebida, né? Quem está preso ao campo das bebidas são espíritos ainda estão necessitados ainda disso. A questão do fumo, né? Todos os vícios da humanidade. Se o espírito está ligado a isso, o espírito ainda está preso a esses valores, essas paixões humanas. Então o espírito não é um espírito superior a essa condição, ele está preso à condição ainda da humanidade. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, principalmente quando os espíritos chegam querendo trazer conhecimentos do mundo espiritual, descrevendo os planos superiores, descrevendo aspectos da vida, né? Nós precisamos prestar atenção, porque às vezes são espíritos inferiores que estão presos aí, exatamente as condições ainda muito baixas do planeta. Ele não conhece os planos superiores, ele não tem nem conhecimento, e aí ele começa inventando as coisas, criando teorias, criando sistemas sobre aquilo, e as pessoas acreditam. Por isso que a gente deve questionar, elaborar perguntas, né, para que as coisas possam ficar bastante claras. Então, tudo e ferir a razão mais lógica, tudo e ferir as leis do mundo, né, as leis naturais, né, do campo da ciência verdadeira, né, tudo isso ferir isso, o espírito é ignorante, ele desconhece as leis mais rudimentares, né? Imagina as outras leis que estão acima ainda do padrão de evolução dele, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. A identidade dos espíritos nós vamos falar ainda mais para frente, quando formos falar da prática ali espírita, de como lidar, né? Os trabalhos de desobsessão, os trabalhos dos grupos mediúnicos, vamos falar aí da parte ali e é chamado de doutrinação, de conversar com os espíritos, né? De orientá-los, de aprender com eles também, da prática ali. E acontece nos trabalhos dentro dos centros sérios, dos centros que estão pautados ali dentro dessa ordem, dessa metodologia, desse caminho que os bons espíritos nos mostraram. Nós vamos falar em vídeos mais para frente sobre esse trabalho prático e vamos conversar sobre bastante assunto aí nesse sentido, né? E Jesus nos abençoe. Agradeço aí a paciência de todos em ouvir, em participar, e possam se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos ainda, e possam comentar, dar um like, pois tudo isso nos ajuda e esses vídeos cheguem, né, possam chegar a mais orações, a mais mentes, né, possamos auxiliar através da conversação saudável. E Jesus nos abençoe. E assim seja.